dessa coisa estranha, Jesus debatendo com o seu próprio povo. Mas não é o povo de Deus? Não é o povo da promessa de Deus? O templo não é que faz os sacrifícios a Deus? Não é mesmo uma nação de Deus? E um povo escolhido de Deus? Mas eles olham para o Filho de Deus e não reconhecem o Filho de Deus. E pelo contrário, todas as práticas e a maneira como esse povo crê e vive é antagônica ao Filho de Deus. Isso nos faz acreditar que debaixo do nome de um Deus, ou da palavra Deus, ou Yahvé, ou qualquer que seja, cabe qualquer coisa. Esse nosso texto aqui do capítulo 8, que tem esse embate tão difícil, no trecho de hoje, chega no momento mais crítico. A semana passada, nós lemos do verso 30 ao 38, você lembra? Que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade vos libertará. Isso ele está dizendo para os judeus que creram nele. E eles respondem no 33, eles falam: nós somos a descendência de Abraão. Você não, né? Você não sabe o que é isso. Ou talvez nas entrelinhas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Até falei sobre a palavra esperma, é a palavra semente. Quando ele fala descendência, ele está dizendo: nós temos a semente de Abraão. Está na nossa raiz, Deus. A sua bênção, a sua escolha está nas nossas gerações. Mas Jesus diz que não. E fala que vocês não são livres, não. Vocês são escravos do pecado. É o que ele fala no verso 34. 35 até o 38, e vai dizer para eles que eles faziam o que eles tinham ouvido do pai deles. Isso até o 38, foi semana passada. Hoje a gente continua do 39 em diante, que aqui a coisa fica feia. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar a mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: não, nós não somos filhos ilegítimos. Em algumas versões a tradução é bastardos. Não somos filhos ilegítimos ou bastardos. Nós temos um pai que é Deus. Isso aqui são as pessoas que disseram que tinham crido em Jesus. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Deus do céu, esse povo aqui é o povo da lei, dos profetas e dos salmos, da palavra de Deus e da lei de Deus. E Jesus é a própria palavra em carne. Tudo que eles leram a vida inteira virou gente e agora está diante deles e eles não conseguem compreender. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Ai, 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 ai. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade a vocês, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Pode dizer que eu estou pecando? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? E Jesus respondeu: eu não tenho demônio.
Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guarda a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. O que vocês dizem que é o Deus de vocês é o meu Pai. Entretanto, vocês não o conhecem. Vocês não o conhecem. Isso aqui é muito duro, irmão. Ele não está falando para um assírio, ele não está falando com um babilônico, ele está falando com os judeus que creram nele. Vocês não são de Deus. Que coisa. E aí então, versículo 55. Entretanto vocês não o conhecem, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Estava no templo, irmão. No pátio, né? No pátio. Nós não vamos hoje falar sobre o tema salvação. Muita gente, quando estuda esse texto, vem com a pergunta: eram salvos, não eram salvos? Não, o texto não é um texto para a gente debater ou discutir a respeito disso, apesar das muitos debates que a gente vê na internet, calvinistas, arminianos, monergistas, sinergistas, responsabilidade humana, dádiva divina da graça, como se processa a salvação. Isso é assunto para a gente debater e tentar chegar a uma conclusão que nós não vamos chegar na sala de aula. Mas aqui a gente parte do pressuposto de que eles estão dizendo que creem em Jesus. A gente não está julgando se é ou não. Eles creem em Jesus, Jesus discute e debate com eles, João tira a fotografia e mostra para a gente. É isso aqui que está acontecendo. E quando eles dizem: nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão, Jesus diz: mas vocês querem me matar? Como é que esse sentimento de justiça que vocês têm por Deus traz para vocês um senso de violência para matar alguém? Esse é um sentimento muito antagônico ao reino de Deus. Veja, não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo. Eu só estou comentando o texto que a gente acabou de ler. Por favor, me parem se eu falar alguma coisa que Jesus não disse, ele disse. Vocês querem me matar. E vocês dizem que são filhos de Abraão. Abraão jamais faria isso. Eles dizem: nós não somos bastardos, filhos ilegítimos. Aqui, alguns grandes comentaristas do Novo Testamento, Carson, F.F. Bruce e outros, aventam a hipótese de que não seria difícil eles dizerem isso pelo fato de que estavam dando uma indireta para Jesus. Essa história de que nasceu virginalmente de Maria, quer dizer que ela ficou grávida e o seu pai não foi ele que se deitou com ela? Não é uma informação, a gente não tem clareza no texto, mas alguns comentaristas dizem que essa hipótese ela é pertinente. Nós não somos bastardos. A gente conhece alguém que é bastardo aqui, mas não somos nós. Nós temos a semente de Abraão.
E aqui Jesus então no 42 disse, se Ele fosse, Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês me amariam. Vocês me amariam. O amor é a marca daqueles que são de Cristo. Pelo amor que vocês demonstrarem uns aos outros, é que as pessoas verão que vocês são os meus discípulos. O que prova que alguém tem a semente de Deus em si, é que o movimento de Deus está nele, e o movimento de Deus é sacrificial. É de entrega, compaixão e perdão. Esse é o sentimento que nos move, quando de verdade a semente de Deus está em nós. Se você puder, hoje à tarde, sente na sua casa, depois do almoço, e abra a primeira epístola do mesmo João. A primeira epístola de João, que tem 5 capítulos, 5 capítulos, rapidinho. Você vai ler, como a gente diz, numa sentada você já lê e conhece. Deixa eu ver aqui, só para não falar besteira, além das que eu comumente já falo. É isso mesmo, são 5 capítulos. Aonde João discorre exatamente sobre isso. Sobre o fato de que aquele que é gerado por Deus, a regência e a lógica da sua vida é o amor. E Jesus está debatendo com gente que opera na ordem do ódio e que carrega dentro de si o desejo da vingança e do mal. O interessante é que mesmo que o povo do Israel do Antigo Testamento vivesse em batalhas, era o mundo da época, com invasões e perigos e outros povos disputando a terra, era o mundo da época. Não gostei de você, corto o seu pescoço, mato você, seus filhos, sua mulher e fico com a sua terra. Era o homem das cavernas. E ainda que Deus instruísse o seu povo à batalha e a fazer a conquista e a se perpetuar na terra, isso não significava absolutamente que Deus era o Deus do ódio. Transitava no meio das mazelas do ser humano, de um mundo decaído, preservando um povo, preservando o seu plano de salvação. Mas sempre a graça e a misericórdia banharam a vida desse povo, a começar pelos seus próprios pecados, que sempre encontraram em Deus o perdão. O cuidado do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, a justiça, o hesed de Deus, o seu amor leal, uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento. Mas esse sentimento não se apegava a esses homens. Eles só se apegaram, na verdade, a uma lógica e a um conceito de sobrevivência através do derramamento do sangue. Muitas pessoas, até os dias de hoje, ainda acreditam que é assim que Deus age. Não sou eu que estou dizendo. João está dizendo na sua primeira epístola, no seu evangelho. E o próprio Jesus está dizendo. O próprio Jesus está dizendo, vocês me odeiam e querem me matar. Como vocês dizem que são filhos de Abraão? Se de verdade ele fosse o pai de vocês, vocês me amariam, vocês me abraçariam. Vocês diriam, é exatamente isso, você é a palavra de Deus em carne. Vocês são do diabo. Vocês pertencem a ele. Vocês são incapazes, ele diz, de ouvir a minha palavra. As coisas que eu digo não penetram em vocês. Elas parecem o quê? Tolas, bobas. Elas parecem fúteis. Porque vocês conhecem a espada e o apedrejamento. As minhas palavras são loucura para vocês. Porque a lógica que opera a mente de vocês não é Deus. Não vou entrar aqui também no detalhe da palavra diabo. É um conceito muito grande. E a evolução da compreensão do ser humano, de Deus,
sobre as forças da maldade, Satanás, palavra hebraica do Antigo Testamento, diabolos, a palavra grega do Novo, até mesmo a palavra demônios, que não aparece no Antigo Testamento, é uma palavra grega, é um conceito também de espíritos que vem da Grécia, utilizado para explicar as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas a verdade é que quando a gente fala do diabo, nós sabemos que ele é o grande opositor a Deus. A palavra diabo significa o que acusa, o que é um mentiroso, o que difama, que é a figura do próprio Satanás. E quando Jesus diz para eles que vocês são filhos dele, aqui a coisa pega fogo. É por isso que no fim dessa conversa, eles estão pegando em pedra e querem apedrejar Jesus no pátio do templo. E não era brita, tá, irmão? Brita demora 3 anos para o cara morrer. Quando pegavam pedras, eram pedras grandes, para acertar primariamente na cabeça. Era uma morte muito violenta, onde as pessoas que estavam ali saíam ensanguentadas. Era uma cena muito violenta. Mas era isso que movia esses homens que disseram que criam em Jesus. E eram filhos de Deus, filhos de Abraão. Estavam no pátio do templo e conheciam a lei, os profetas e os patriarcas. E Jesus diz, ele é homicida, o diabo é o homicida desde o princípio. E ele é o pai da mentira. Vocês são filhos da mentira. Vocês são uma mentira. Meu Deus, isso aqui é muito difícil de encarar. Esse debate aqui é muito acalorado, as pessoas em volta, o clima aqui não era um clima amistoso de trocar ideia, comendo uma coxinha, tomando uma Coca-Cola. Aqui tinha risco de vida, isso aqui ia acabar em morte. Alguém ia puxar o revólver, aqui o negócio ia acabar em morte. Era uma coisa muito difícil de se imaginar. A gente lê o texto, mas não... entrando na cultura da época, imaginando tudo que isso aqui implicava. Eles acreditavam na existência de Deus, diziam que a semente de Abraão estava neles, mas tudo o que pensavam e a maneira como agiam eram geradas por Satanás. Porque acreditar que Deus existe não nos leva a uma nova vida. O que nos leva a uma nova vida é a disposição da prática da verdade. É a disposição de lutar contra os nossos desejos pecaminosos e todos os inputs de Satanás que tão de perto nos rodeia e nos curvarmos à verdade que é Cristo e passarmos a seguir e a servir a esse Jesus. João 8:33. Eles disseram, somos descendência de Abraão, domingo passado, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós seremos livres? Eles acreditavam que eram a semente de Abraão. A semente de Abraão está dentro de nós e você diz que nós não somos livres? 1 João, capítulo 3, versículo 39. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Preste atenção nessa frase. Nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Assim como eles dizem, nós temos a semente de Abraão em nós, Jesus diz, João vai nos explicar na sua epístola, o mesmo João que estava nessa cena, estava assistindo essa cena. Acho que João, quando escreveu a sua epístola, o capítulo 3 da sua epístola, na sua cabeça estava a cena que ele descreveu aqui no capítulo 8. Eu sei o que é alguém não ter a divina semente. É a divina semente que faz florescer em mim um novo ser. Isso aqui vai desembocar lá no capítulo 15,
Nós vamos chegar no capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A seiva que flui na vida de vocês é do meu espírito. Tem alguma coisa sendo gerada dentro de vocês que é diferente da lógica do mundo decaído do pecado. É algo que Deus está produzindo pela sua semente dentro de vocês. E há pessoas que têm o prazer de fazer o mal, de ver o mal, e acolhem dentro de si sentimentos que são satânicos, diabólicos. E dizem, eu tenho a semente de Abraão. Jesus diz, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer-lhe os desejos. A vontade que habita em vocês é colocada por Satanás. Eu não vou discutir aqui sobre quem é salvo, quem não é salvo, não é discussão de João. Ele só está dizendo que esse aqui é o povo de Deus, dizendo que crê em Jesus, mas ouvindo do próprio Jesus, vocês não são de Deus, vocês são do diabo, a semente dentro de vocês não é a de Abraão, e os desejos de vocês não são colocados por Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Muito sério para cada um de nós. Porque nós somos nascidos de Deus e amamos a Deus. E o que é gerado dentro de nós é a vontade do próprio Deus. 1 João, capítulo 4, verso 7, o mesmo João, na sua epístola, disse, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. João está descrevendo a cena que ele assistiu no templo. Quando Deus está em nós, o fruto disso é o próprio amor. Porque Deus é amor. Talvez isso faça com que você faça uma dupla análise. Primeira, da minha própria vida, da sua própria vida, cada um de nós. Senhor, quantas coisas eu carrego dentro de mim, que eu fico pensando, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou desejando algo tão terrível se eu sou gerado por Deus? Me ajuda. Eu quero vencer essa tentação, eu quero vencer esse tipo de pensamento do meu velho homem, eu quero na verdade deixar florescer a divina semente em mim. Nós precisamos nos envergonhar quando em algum momento passar uma besteira na nossa cabeça, ninguém viu, ninguém ouviu, eu continuo santo, mas diante de Deus eu dizer, Senhor me perdoa, como é que eu, que sou um servo teu e digo que creio no Senhor, pensei uma coisa dessa? Eu sei e o Senhor sabe o quanto eu preciso de verdade, de uma genuína transformação. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Evangelho é sobre transformação do ser humano. A humanidade só será feliz quando for transformada. O indivíduo só será feliz quando for transformado pela presença da divina semente. Não é nada que venha de fora. Não tem a ver com o que vem de fora para dentro. Não tem a ver com onde você mora, onde você estuda, o dinheiro que você ganha, o país que você está. Essas coisas podem interferir na sua batalha. Mas dessa porta para dentro, a satisfação da divina semente nos rege. E é de dentro para fora que as nossas reações são lidas nesse mundo como pessoas que têm uma divina semente. Isso é muito sério. Nós nos deparamos em segundo lugar, numa segunda análise, com um mundo em que muito se fala de Deus. Todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala de ser gospel, todo mundo fala de ser evangélico, e agora até uma moda até.
Mas de verdade, Pai procura verdadeiros adoradores, gente de coração quebrantado. Eu estava entre Natal e Ano Novo, passou aquele filme Jack e o Caçador de Gigantes. Eu contava a história para os meus filhos de João e o pé de feijão quando eles eram pequenos. Eles adoravam a história de João e o pé de feijão. Mas esse filme do Jack e o Caçador de Gigantes tem uma peculiaridade muito interessante. Quem já viu o filme, é que sobra um feijãozinho, né? No embornazinho dele sobra um feijão mágico. E quando aquele gigante de 2 cabeças pega a princesa e pega ele e fala, eu vou acabar com ele, e vai morder a cabeça dele, quem viu o filme, ele pega aquele feijãozinho e joga na boca do gigante. E aí aquele feijãozinho cai na goela dele, vai mostrando, né? Cai pela goela dentro e começa a explodir dentro dele. E dali a pouco sai pelas orelhas, pelo nariz, pela boca, e ele é explodido de dentro para fora pela semente do feijão mágico que fez com que o gigante morresse. Eu gosto desse filme, é legal. É uma fábula, né? Mas sempre quando eu vejo esse filme, eu lembro desse texto de 1 João. Porque nós, com todo o nosso ódio de devorarmos, de matarmos, de destruirmos e de vermos sangue e de impormos a nossa vontade, uma divina semente cai e nos mata. Precisa rasgar o nosso peito, nossas ideias precisam morrer. Nós precisamos morrer para o velho homem. Não importa se você vem na igreja, faltei na igreja domingo, o que vai acontecer comigo? Nada, não vai acontecer nada. Aliás, se você quiser, eu pego uma autorização com a nossa secretaria, você pode colocar uma cama e dormir aqui todo dia, vai mudar nada na sua vida. Não tem a ver com a igreja que você vai. Não tem a ver com a sua religião. Ai meu Deus, eu tenho que virar evangélico para ser abençoado. Não precisa. Você precisa ter a divina semente. Você precisa de um encontro verdadeiro com o Deus que vai te fazer desaparecer. Como o apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu. Desapareci. Mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, é Ele vivendo dentro de mim. É uma outra vida ocupando a minha vida, abrindo espaço para que eu desapareça. E uma nova lógica molde as minhas atitudes. Isso é ser um nascido de novo. A evidência da presença de Deus na minha vida e na sua é que a maneira como agimos e reagimos diante de um mundo que nos oprime é uma maneira do reino. O ódio já se encontra no mundo. Reagir de acordo com o que as pessoas desse mundo reagem não nos torna melhores ou piores. Nós seremos os tolos que vamos falar do amor de Deus, que vamos falar do indivíduo. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O mesmo João escreve isso. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Como é que a gente ama? Quando a gente pratica o que Ele diz. Então não é um sentimento apenas, não. É uma decisão de prática de uma vontade que é contra a minha, mas que eu assumo. É isso que João está dizendo, quando praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E ele não diz aqui de vencer o mundo no sentido de ganhar mais dinheiro. Eu venci no mundo porque eu sou de Jesus. Isso é uma interpretação chula. Ele está falando do pecado, da maldade, do ódio.
vencer o mundo praticando aquilo que Deus nos ensinou. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é praticar o que Deus disse. É crer que os seus caminhos são melhores do que os meus. Aliás, Tiago, capítulo 2, Tiago, irmão de Jesus, escreveu: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e alimentar-se bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, que proveito é nisso? A pessoa está passando necessidade, você fala, vai em paz só, Deus te abençoe, você manda só um Deus te abençoe para ela. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Palmas para você. Olha o que diz Tiago e guarda o verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Isso é bom, irmão. São as suas atitudes de obediência que provam que você mostra a Deus. Essas são as obras. Obras fruto do Espírito. Obras que demonstram que tem uma semente em você. Não você dizer que crê em Deus. Isso os demônios também creem. Deixa eu aproveitar aqui. Ô Daniel, você já é da igreja, muito fazer uma pergunta para o Daniel. Você pega alguém aqui que eu não conheço, a pessoa fala, o Zé falou para mim. Daniel, você acredita que o diabo existe? Então você é um servo do diabo? Não, claro que não, Zé. Nós torcemos para o mesmo time, é de Deus. Então, o fato de acreditar que ele existe não significa que você se sujeita ao que ele diz. Ah, tá. O próprio diabo crê em Deus. Aliás, ele não precisa nem crer, né? Ele tem certeza. Né? O diabo não tem fé, ele tem certeza na existência de Deus. Mas ele não se submete à vontade de Deus. Não se submeteu, né? Porque isso aconteceu na eternidade, não no tempo. Assunto escatológico. Fecha parênteses. Mas, então significa que se eu perguntar a você, você crê que Deus existe? Sou filho de Abraão? A semente de Abraão está em mim? Né? Aí já é o pai do Kung Fu Panda. Nós viemos do macarrão, a sopa corre nas nossas veias. Você gosta, né? Eu gosto também. Kung Fu Panda é sensacional. Eu gosto da última cena. Quando ele vence o Tai Lung e vem, e ele fala, Shifu, você morreu, Shifu. Aí ele não morreu, ele fala, não, Pô, você está vivo. E ele fala, eu matei Tai Lung, você venceu o Tai Lung? Sim. Foi como o Hugo previu, você é mesmo o dragão guerreiro. E trouxe paz a esse vale, e a mim também. Obrigado. É uma bênção, né? É uma bênção. Mas não tem nada a ver com a pregação. Só lembrei aqui porque eu acho muito bonita essa cena. Eu já vi umas 1000 vezes, por isso que eu sei a fala de cor. Meus filhos, quando eram pequenos, vinham os mesmos desenhos e falavam as falas tudo de cor. Eles fazem isso, né? Nós também. Se um dia a gente falar sobre Forrest Gump, eu falo várias também. Mas é para outra pregação. Mas a sopa corre nas nossas veias. Você crê que Deus existe? Claro que eu acredito que Deus existe, mas isso não significa nada. Nada. Porque a divina semente não gera em você as tuas atitudes. É engraçado. Você falar que Deus existe não significa que você é um servo de Deus. É por isso que eu digo que o contrário da fé não é ateísmo. Não. O contrário da fé é a prática das obras do maligno.
Porque ter fé não é acreditar que Deus existe. Não, esse não é o problema. O problema é ter a divina semente que de verdade te torna um novo ser, um novo homem, não igual àquele que é gerado pela semente da morte no mundo decaído. Porque se nós temos um discurso semelhante aos que nos cercam, que diferença temos? A diferença do verdadeiro discípulo de Cristo é que a maneira como ele age e reage diante do mundo tem a ver com a semente de Deus que nele está. É exatamente por isso que a gente não se encaixa em nenhuma linha de pensamento humano, social, política. Podemos até encontrar intersecções e coisas semelhantes, mas na verdade somos gerados de uma outra matriz, de uma outra semente, de uma outra lógica. Nós somos filhos de Deus. Pense nisso. Aliás, esse é um ano de eleição. Essa é a época da história onde mais candidatos se convertem. É uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Parece que é um ano, sempre que tem eleição, a cada 2 anos, abre-se um portal no céu e Deus vem e recolhe e eles se convertem. E a gente fala, que bênção, né? Ele foi na igreja, levantou a mão. E, tá bom. Você não acha? Não, eu não posso achar porque Jesus disse que isso não importa. Mostre-me com as tuas obras a fé que você tem. Eu não estou procurando alguém que tenha uma religião ou diga que acredita em Deus. Eu estou procurando irmãos que têm a divina semente e, como eu, está lutando contra si todos os dias para realizar a vontade do Pai e não a sua própria. Porque é isso que nos torna discípulos de Jesus. O texto encerra na discussão sobre Abraão, dizendo que o nosso pai é Abraão. E Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, né? Vocês fariam as coisas, vocês glorificariam a mim. Mas vocês desonram. Nós não temos um registro histórico consistente, mas acredita-se que os samaritanos diziam que os judeus eram filhos do diabo. Numa lenda de que o diabo havia gerado em Eva uma descendência. Olha só. E que eram os judeus. Era o ódio, assim como os judeus tinham ódio dos samaritanos, lei da ação e reação. Né? A gente não tem esse registro. Alguns comentaristas falam que era comum que os samaritanos dissessem os judeus são filhos do diabo. A verdade é que nesse texto aparece algo semelhante. Porque quando Jesus diz, vocês são filhos do diabo, o que eles dizem? Está vendo? Você é um samaritano. E é você que tem demônios. E Jesus fala, não, eu não tenho demônios, coisa nenhuma. Deus é quem me julga. Vocês é que têm demônio. Porque Abraão morreu e os profetas morreram, eles dizem. Você está dizendo que Abraão viu o seu dia? Porque Jesus disse assim, vocês lembram, né? Abraão viu o meu dia. Mas você tem 50 anos, você nem viu Abraão? Abraão viu o seu dia. Abraão é nosso pai. E Jesus diz, vocês não entenderam nada. Antes de Abraão existir, eu já sou o que eu sou. João capítulo 1, versículo 1, foi a primeira pregação dessa série. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aliás, o texto ainda diz, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Opa! Dizem que são dele, mas nunca o receberam. E Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Irmão, isso aqui é muito importante.
É um detalhe profundo aqui. Abraão recebeu a promessa de ser o pai de uma grande nação. Quando Abraão olhava o futuro, ele não podia imaginar, ele não conheceu Moisés, nem soube do povo no Egito 400 anos, travessia do Mar Vermelho, nem imaginava o que iria acontecer, o Abraão. Não sabia de lei, sacrifício, templo. Abraão não sabia de nada. Ele só recebeu, ele morreu muito antes disso, ele recebeu uma promessa e ele foi fiel a Deus. Aliás, o livro de Hebreus vai dizer que ele foi justificado pela sua fé, ele creu em Deus. Mas essa grande nação ele não chegou a ver. Ele olhou, quando ele olhava para frente, ele imaginava, mas nem podia passar pela cabeça dele tudo o que aconteceu. Mas Jesus diz que Abraão, quando olhava para frente, viu o meu dia, disse Jesus. Isso aqui é muito profundo. Quer dizer então que quando Abraão olhava para frente, ele não estava idealizando a nação de Israel. Israel era um dos seus descendentes, que o qual deu o nome à nação, mas ele não viu isso. Aliás, quando ele morreu, não havia uma nação. Era um clã. Ele não viu o povo escolhido. E se você acha que Abraão olhou para frente e viu vocês, acho que Jesus queria dizer, viu o coração de vocês, ou essa lógica de vocês estão perdidos. Abraão viu o meu dia. Ele olhava para frente, imaginava um grande povo, mas esse povo cujo rei sou eu. Esse povo é a minha igreja. Não, ele não estava olhando para uma nação, Israel, ele nem sabia o que ia acontecer. E Jesus nos esclarece, Abraão viu a mim. Não é sobre Israel, é sobre Cristo. É por isso, e eu gosto quando o texto passa por esses assuntos, que eu volto e bato na mesma tecla. É por isso que nós não temos Israel como paradigma da nossa fé, nem das nossas atitudes, nem do nosso jeito de viver. Porque não é sobre uma nação, é sobre Cristo. Quem disse isso, Zé? Jesus disse. Você poderia jogar pedra em mim se fosse eu, mas não sou eu, só estou lendo o texto. Quando Abraão olhou para frente depois da promessa, ele enxergou a mim. Porque eu sou o cumprimento da promessa, não Israel. Não vocês. Não esse templo. Não essa lógica. Não esse tipo de pensamento. Ele viu a mim. Ele viu a Cristo. Mas você tem 50 anos, como é que Abraão pode ter te visto? Porque eu sou antes de tudo. Eu não vim depois de Abraão. Abraão que veio depois de mim. Eu sou o Criador. Tudo que ele pudesse ver e contemplar de Deus, sou eu. O pai de uma grande nação, com respeito à terra, foi Abraão. Mas quem gera a verdadeira grande nação é Cristo. Porque é a partir da cruz que a sua igreja nasce. Abraão estava vendo a mim. E dizendo, se vocês fossem semente de Abraão, vocês estariam vendo a mim. Como cumprimento daquela grande nação. Mas vocês foram se desviando tanto. A lógica terrena, humana, do pecado e da maldade foi entrando tanto. A maneira, as suas negociações com a verdade foram crescendo tanto. E o jeito como vocês lidam com a vida e os seus próprios interesses e a semente satânica e o mal e o pecado foi crescendo tanto. É como dois pontos que seguem duas linhas que não são paralelas. Se elas forem paralelas, elas vão junto à eternidade. Mas se tiver meio grau de inclinação em uma, elas vão se distanciando e vai chegar uma hora que elas são completamente diferentes. Em lugares completamente distantes. E esses homens, com essa lógica, nasceram da vontade e do plano do mesmo Deus. A ponto de nós lermos o Antigo Testamento e vermos toda a glória e manifestação de Deus ali. Mas a sua lógica foi se distanciando tanto, que Jesus podia dizer, se Abraão estivesse aqui, estaria me abraçando. Porque quando ele olhou para frente na promessa, ele viu a mim. E vocês estão tão longe e não conseguem perceber que vocês não são
de Deus. Que Deus nos abençoe, a que o nosso discernimento seja acrescido hoje. E que nós não olhemos para nós mesmos, nos sentindo melhores do que alguém, porque temos uma religião de Jesus ou de Deus. Preocupe-se muito pouco com isso. Preocupe-se se a divina semente está de verdade fazendo você morrer um pouco mais a cada dia. Essa é a nossa verdadeira preocupação. Porque quando alguém diz, aquela pessoa fez aquilo, hein? E ia na igreja. Lógico. O que você acha disso? Acho normal. Jesus nunca disse que a pessoa seria uma nova criatura porque ia numa igreja. Agora, se de verdade essa pessoa morreu para ser uma nova criatura, aí eu me espantaria, mas isso não acontece. Quem morre para ser uma nova criatura não faria isso. É por isso também que eu não estou preocupado se a gente vai ter muita gente ou pouca gente na igreja. Não significa absolutamente nada. A sua igreja está crescendo, quantas pessoas tem? Não sei, qual o problema? Sei lá quantas tem. Agora eu sei que tem mais do que 700 porque tem gente lá fora, mas um beijo para os irmãos que estão pacientemente ali. Mas isso é importante? Eu não estou aqui para contabilizar a gente. Eu não estou aqui para ter uma tabela de conquista de pessoas, ou contar as cabeças de seguidores. Isso não nos leva a nada. Nós estamos aqui para compartilhar o Evangelho e que ele cresça em nós. Que nós possamos diminuir a cada dia e a divina semente tem espaço. Faça dessa a sua oração diária. Senhor, faz florescer mais em mim a tua divina semente. Mais. Pega o Evangelho, lê um pouco por dia. O Evangelho de João. Os textos que a gente lê aqui, releia, pense, medite, agradeça. Não deixe se apagar nenhuma chama que Deus acendeu em você. Não se preocupe com nomenclaturas, com modas, com nomes. Isso é tudo bobagem. Isso não leva ninguém a nada. De verdade, o que nós precisamos é de um novo nascimento mesmo. Um novo nascimento. E não se decepcione, porque alguém que é de igreja, evangélico, seja lá qual nome for, gospel, fizer alguma coisa que decepcione, normal. Mas é possível? É muito possível. Jesus disse isso. Falou isso de judeus dentro do templo. Do povo de Deus. E essa não deve ser a nossa preocupação. Você sabe que eu tenho uma banda, né? Tem uma banda. Ela sobrevive. Mas quando me perguntam assim, é uma banda gospel? Eu falo, sei. Você quer saber uma coisa que não me preocupa? É isso. Não me preocupa nada. Sim, já participamos desse movimento. Mas eu continuo falando de Jesus. Porque tem uns caras que são gospel. O que você acha? Eu acho nada. Rótulo é para produto em prateleira. Não que a gente não venda disco e CD, claro, todo mundo faz isso. Faz parte da arte. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em encontrar gente que tem a divina semente. E sabe o que é engraçado, irmão? Nessa longa estrada da vida, eu vou correndo, eu não posso parar. Você vê que além de Forrest Gump, Tom Hanks, Toy Story e Kung Fu Panda, também tem Sérgio Reis. Sérgio Reis, né? Sérgio Reis. Panela véia, que faz comida boa. Nessa longa estrada da vida, eu vou dizer a você que eu já vi com esse zóio que a terra há de comer, gente de dentro, que é filho do diabo. E eu que transito na arte, no meio da música, loja, instrumento, importador, gravadora, eu já vi gente que a gente fala que é de fora, que tem a divina semente. Você acredita nisso?
Porque não importa onde você está, importa o quanto o teu coração está pronto para crer. Ah, se a gente abrisse as janelas e a porta para olhar para esse mundo e ver o que Deus está fazendo. E não quiséssemos trazer para o nosso mundo e para os nossos rótulos, como se fôssemos os únicos dealers, representantes dele. E tem dia que é uma pessoa que eu conheço que a gente bate altos papos quando a gente se encontra. Falando sobre Jesus. E ele falou para mim assim, mas eu nunca fui na sua igreja. Eu falei, não importa. Aqui nós somos irmãos. E os amigos com quem você conversa e fala dessas coisas que você crê, também estão fazendo parte desse grande povo espalhado pela terra chamado Eclesia, Igreja de Cristo, que não estão preocupados. Eu não me preocupo com desigrejados. Nem um pouco. Nem um pouco. Acho que muitos deles são despredializados. Eles não conseguem frequentar aquele prédio, mas eles são de Cristo. Eles só não se encontraram naquela comunidade. Porque de verdade, se eles têm a divina semente, eles são de Cristo. E vão encontrar irmãos e vão comungar e viver a vida como igreja. Mas aquele que não é de Cristo e não tem a divina semente não é um desigrejado, ele não é nem igreja. Preocupação nunca deve ser numérica. Perdemos gente, ganhamos gente. Gente não é nossa moeda, somos irmãos. Morramos para que a divina semente gere uma nova vida em nós. Já falei demais, vamos ficar de pé e vamos encerrar. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana, um domingo maravilhoso de descanso, e domingo nós estaremos aqui de volta. Senhor, obrigado por esta manhã, pelo precioso tempo que o Senhor nos deu diante da Tua palavra, o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia a cada domingo, que o Senhor e o Teu Espírito nos ilumine, lendo a Tua palavra, as palavras do Filho, e elas possam causar impacto que vá nos matando o velho homem a cada domingo, e nos fazendo nascer de novo pela Tua palavra e pela Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a vencermos o nosso próprio pecado. Nos ajuda, Senhor, a de verdade amarmos ao Senhor, amarmos aquilo que nos cerca e levarmos o Teu reino. E a lógica que governe nossa mente, atitudes, ações e reações, seja a divina semente. Que jamais, Senhor, estejamos numa condição como desses judeus, que dizem que são filhos de Abraão e são filhos do diabo. Senhor, somos Teus filhos. Pecamos e tropeçamos, mas a cada dia pedimos o Teu perdão, a Tua misericórdia, e nos renovamos no Teu Evangelho, na Tua divina semente, para cada dia acordarmos e levantarmos como novas criaturas, que a cada dia morrem um pouco mais e ressurgem um pouco mais parecidas contigo. Leva-nos na Tua paz, abençoa a nossa semana, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, você que nos visitou, até domingo que vem.